Eu tô muito feliz de ver você por aqui. Se você é novo no canal, já faz um favorzinho pra mim, vai. Curte esse vídeo, segue o canal, porque eu tô só começando, mas eu tenho muita história legal para te contar sobre radiação. Então me ajuda aí, vai! Como vocês devem ter notado, a gente deu uma alteradinha no cenário, que ainda, na verdade, não existe um cenário definitivo. Eu ainda estou me adaptando com essa situação de ter um canal no YouTube e a minha casa ela é muito escura para fazer gravações e não é muito ideal. E aí eu estou gravando agora na minha loja. Eu tenho uma loja de tatuagem que no futuro eu explico como que é essa parada aí. Mas aí a minha funcionária fez com muito carinho, a Gi. Obrigada, Gi, esse cenário para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre iodoterapia. Vamos então falar lá sobre iodoterapia. Você tem que tomar muito cuidado se você está pesquisando sobre esse tema. Por quê? Porque tem muitas informações equivocadas. São erradas? Não, não são erradas. Mas é que você não está sabendo o que você está buscando, o que você está pesquisando. Por quê? Porque tem dois tipos de tratamento de iodoterapia. Tem o tratamento ambulatorial e tem o tratamento para internação. São dois tipos de tratamentos que são feitos através do iodo, mas são para objetivos diferentes. Então, a gente recebe muitos pacientes que chegam extremamente assustados porque justamente viram informações na internet que são verdadeiras, mas não para o seu caso, né? Então, vamos deixar muito bem claro isso. Existem dois tipos de tratamento de iodoterapia, ok? O primeiro tipo são os tratamentos ambulatoriais. O que são os tratamentos ambulatoriais? São feitos dentro do laboratório. Esse paciente, ele toma esse iodo radioativo e retorna para sua casa no mesmo dia, mas é lógico que volta com algumas restrições, com algumas coisas assim, mas ele volta para casa no mesmo dia. Esse tratamento, ele é feito para pacientes que têm disfunção na tireoide, que tem hipertireoidismo e tudo mais. E aí, são doses menores que 50 miliquirris. Mas o que é miliquirris? Miliquirris é a unidade de medida que nós utilizamos. A gente fala da atividade da radiação. Então é como se fosse, eu falar distância para metros, segundos para tempo, tá? Isso é unidade de medida. Então a nossa unidade de medida é miliquirris. Eu não vou falar hoje sobre o tratamento de iodoterapia em doses ambulatoriais. Eu vou fazer um outro vídeo para a gente conversar só sobre isso em um outro momento. Hoje eu vou falar com vocês sobre os tratamentos de internação. Esses tratamentos de internação são em quais casos? São, por exemplo, o paciente ele foi diagnosticado com câncer na tireoide. E aí ele é submetido a uma cirurgia e o médico ele vai tirar toda a tireoide da pessoa. A tireoide é um órgão, viu gente? A turma fala, nossa, eu tô com tireoide. Não, todo mundo tem tireoide. A tireoide é um órgão, assim como o coração e tudo mais, ok? O paciente ele é submetido a essa cirurgia e é tirado toda a tireoide porque tem câncer naquele órgão. Só que durante a cirurgia, o médico ele não consegue afirmar que ele conseguiu tirar todas as células da tireoide. Então, por isso que o paciente é submetido ao tratamento de iodoterapia. Por quê? Porque na hora que o paciente ele vai ingerir esse iodo, todas as células da tireoide que ficaram, elas vão ser liquidadas. Então, consequentemente, o câncer vai ser liquidado também. Então, antes de o paciente chegar ao hospital ou numa clínica, o paciente ele é submetido a um preparo. Esse preparo, ele é um pouquinho chato. Por quê? Porque tem que fazer uma restrição de muitas coisas. Por quê? Porque a gente tem iodo em vários lugares. Não é somente no alimento.
Porque um monte de gente pensa, ah, não, é só no alimento que tem o iodo. Não, o iodo ele tá no esmalte de unha, ele tá na tinta de cabelo, então tem várias restrições. E aí o médico vai olhar o seu perfil e vai te falar qual é a restrição que ele vai fazer. Porque isso também vai depender de cada clínica. Tem clínica que restringe tudo, tem outros que é um pouco mais flexível. Primeiro, esse paciente ele é submetido a essa restrição de iodo, tanto na dieta quanto em situações. Então, quando ele chega ao hospital, ele vai ser submetido a uma internação clínica de 1 até 5 dias. Por que de 1 até 5 dias? Porque isso depende muito. Depende da dose? Sim. Depende do estado físico da pessoa? Sim. Depende do estado clínico da pessoa? Sim. Então, vai depender de muitas coisas. Um paciente, ele pode ingerir 200 miliquirris e ele sair em 3 dias, como ele pode demorar 5 dias para sair. A quantidade de dias que você vai ficar dentro da clínica pode ser pré-avaliado, mas não necessariamente que vai ser exatamente daquela forma, porque isso vai depender de como o seu corpo vai reagir com o iodo. O iodo, ele tem gosto? Não. O iodo, ele tem cheiro? Não. Então ele vai ter cor? Também não. Então o iodo vai ser praticamente uma água. Então pode ir muito tranquila, porque aquele gosto horrível que muita gente pensa que radiação tem, não tem. O paciente ele tem que tomar muito cuidado na hora de ingerir esse iodo. Por quê? Porque é uma dose contada para ele, então qualquer gotinha que ele não tome pode fazer falta para ele. Então por isso que vai ser dado um frasquinho, vai ingerir. Depois que ele tomou esse iodo radioativo, ele vai se tornar radioativo. A pessoa vai ser uma fonte radioativa ambulante. Muito louco, né? Mas, lembra, é só por um período. Esse paciente, ele vai precisar de ter algumas restrições, tanto na internação, quanto quando ele vai embora para casa. Mas ele vai ficar com a restrição pro resto da vida? Não, ele é por um período. Depois é vida normal. É um tratamento pouquíssimo invasivo. Você vai voltar na sua rotina normal em pouquíssimos dias. E aí tem reações? Tem algumas delas, mas são reações muito brandas para um tratamento como esse. Qual é o tipo de reação que o paciente pode ter? Primeiro, ele pode sentir uma dor na região da garganta, como se fosse uma inflamação na garganta, né? Como aquela dorzinha chata de quando começa a sentir que está com gripe, mais ou menos daquele jeito. Porque como o organismo ele está sem nada de iodo, quando chega esse iodo no organismo, já fala, meu Deus, se eu não conseguir pegar o máximo possível de iodo agora, quanto é que eu vou ter de novo? Então, deixa eu pegar o máximo possível. E aí é justamente isso que acontece. Como ele estava sem nada de iodo, ele vai tentar concentrar o máximo de iodo possível na região da garganta. O organismo vai entender que essa restrição de iodo vai acontecer em outros momentos também. Então, por isso que o nosso organismo ele faz um bunker de iodo. E aí pode dar essa sensação como se fosse uma dorzinha de garganta. Ele pode sentir um incômodo na região também da garganta por falta da salivação. Então, por isso que em algumas clínicas o médico pede para que o paciente leve balinhas. É meio estranho, né? Pedir balinhas para internação. Mas por quê? Porque quando você coloca bala na boca, você vai estimular a sua salivação e vai lubrificar toda a sua boca. Então vai ajudar bastante nessa sensação de garganta seca. Qual é uma outra tática também que nós utilizamos? É justamente colocar limão na boca. Por quê? Porque limão azedo vai dar aquela sensação, né?
aí vai sair bastante saliva. Então é isso que a gente vai precisar. Então, considerando que essa é uma reação, é ótimo, né? Porque se todos os tratamentos fossem dessa forma. Por que o paciente ele tem que ser internado? Como ele é uma fonte radioativa, ele vai precisar ter umas restrições na parte de blindagem, principalmente nas primeiras horas. Nessas primeiras horas é que vai ser um acúmulo maior da atividade no organismo, porque depois o paciente ele vai beber bastante água. A gente pede, pelo menos na clínica onde eu trabalho, que o paciente tenha 24 horas sem beber água, ou beber o mínimo possível. E depois a gente faz o inverso. Ele vai beber muita água para eliminar toda essa radiação que tem no corpo dele. Porque o que o organismo não conseguiu absorver em 24 horas, ele não vai absorver mais. Aí tudo que está no organismo vai ser um excesso. O quarto onde o paciente vai ser internado é um pouco diferente. Ele é todo blindado, ele é todas as paredes blindadas e o teto e o chão, no caso de houver ocupação nessas duas regiões. Esse quarto, ele vai estar todo forrado. É uma cena até meio esquisita, porque você entra e tá todo o quarto forrado, parece que você vai ter, você tá com uma doença infecciosa e tudo mais. Mas não é por causa disso. Por que tem toda essa forração? Essa forração, ela é feita pelo seguinte motivo: o paciente, quando ele está bebendo bastante água, esse iodo ele vai ser eliminado pelas secreções, pelo suor, pela saliva e principalmente pela urina. Então, como ele vai ser eliminado, tem um risco muito grande de você contaminar regiões, porque se a radiação vai estar no seu suor, na sua saliva e na sua urina, o risco de contaminar objetos no quarto é grande. E para facilitar para o momento da internação do próximo paciente, ele chegar até o quarto e não ter nenhuma contaminação, então por isso que é feita essa forração. O paciente, ele recebe algumas orientações no momento da internação. Algumas delas são até esquisitas. Por quê? Porque eles recebem a orientação de que é necessário, quando você vai no banheiro, dar pelo menos de 2 a 3 descargas para facilitar a eliminação desse iodo. Xixi no box também não pode. Por quê? Se eu faço xixi no box, eu vou contaminar os meus pés. Contaminando os meus pés, vai sair arrastando contaminação radioativa pelo quarto inteiro. E mais uma. A gente pede para deixar o lixo do banheiro lá mesmo. É estranho? É nojento? Mas a gente precisa ter a certeza que os lixos vão ser segregados. Por que segregados? Esses rejeitos, esses lixos que são produzidos durante a internação, eles são monitorados depois, quando o paciente vai embora, eles são monitorados e é verificado se tem radiação nesses rejeitos. Mas e se houver radiação? Como que faz? Bom, vamos lá. Se houver radiação, esses lixos eles são armazenados dentro da clínica e fica lá em decaimento. Quando chegar no tempo suficiente para que ele tenha uma radiação que é permitido pela CNEM fazer a eliminação desses rejeitos no lixo urbano ou no lixo infectante, aí esse lixo ele toma esse caminho. Caso contrário, esse lixo ainda fica na clínica. Pensando que a radiação ela está na saliva, tem um cuidado também na hora da alimentação. Normalmente as pessoas vão receber tudo descartável. As roupas a gente sempre pede para que o paciente ele evite de usar as roupas próprias. Por quê? Porque essas roupas que você utilizar no período de internação, quando você volta para sua casa, essas roupas elas têm que ser lavadas separadamente. Durante a internação tem esses cuidados. Mas como saber se já alcançou o tempo necessário? Porque não tem tempo certo.
O paciente ele pode ficar de 1 até 5 dias na clínica ou no hospital. E como que a gente vai conseguir calcular isso? Por que tem essa diferença? Isso vai depender da quantidade de dose que você toma, do seu organismo e da parte clínica, que é a mesma coisa, né? Organismo e a parte clínica é a mesma coisa. Mas tá bom. Então, não tem uma data correta para que eu possa afirmar que você vai sair em X data, porque vai depender de como o seu organismo vai reagir na parte da eliminação. E aí, como que a gente consegue calcular? A gente sempre calcula no outro dia, normalmente é o físico ou o supervisor de radioproteção, que ele vai até esse paciente e faz o cálculo. Então, primeiramente é feita uma monitoração através desse equipamento chamado Geiger. Esse equipamento, ele vai medir a exposição radiológica. Então, ele vai me dar informações do quanto que você está emitindo radiação. Aí, através de alguns cálculos que a gente faz, a gente consegue determinar a quantidade de dose que tem no seu organismo e também o mais sonhado, que é o momento da sua alta. E quantos dias de cuidados para casa? Por que cuidados para casa? Porque quando você retorna para sua casa, tem alguns dias ainda que você fica restrito com algumas coisas. Então vai precisar ter alguns cuidados para ter uma distância das pessoas. Hoje em dia é por causa do Covid também, né? Mas a radiação a gente sempre vai pedir para que a pessoa tenha a distância de pelo menos 2 metros do outro. Então, basicamente, todas as restrições que ele teve durante a internação, ele vai ter que fazer em casa também, ok? Quando ele vai sair do hospital, tem alguns cuidados? Tem. O paciente ele não pode sair e pegar um metrô superlotado no horário de pico. Não vai rolar. O paciente ele pode pegar a família inteira e colocar dentro do carro para matar a saudade? Não pode. Tem algumas restrições. Quando esse paciente ele retorna para casa, a gente pede para que ou ele vá dirigindo e ele seja o único ocupante do veículo, ou tenha somente mais um ocupante no veículo, que o motorista vai ficar na maior distância possível do passageiro. Então as pessoas estarão em uma diagonal. Quando ele retorna para a casa dele, a situação ideal seria que ele ficasse sozinho durante os cuidados para casa. Ele vai ficar assim para o resto da vida? Não, é só por alguns dias. Mas durante esses dias, a gente ainda precisa que vocês tenham esse cuidado na casa. Por quê? Porque ainda tem vestígio de radiação. Então, tem que evitar, depois da internação, ter contato com animais pequenos, crianças, que eles são muito radiosensíveis à radiação, porque as células das crianças estão se reproduzindo muito rápido. Então, qualquer interferência que tenha na célula pode ter consequências no futuro. Então, para que a gente não pague para ver, a gente pede para que não tenha contato. Com as pessoas mais velhas também, evitar esse contato. O paciente, quando ele retorna para casa, ele pode cozinhar para a família inteira, fazer aquele jantar maravilhoso. E ainda tem alguns pacientes que falam: nossa, eu mando muito bem na cozinha, eu sou a cozinheira da casa, eu sou o cozinheiro da casa. Então, a pessoa pode até cozinhar, né? Para toda a família, mas ela vai precisar ter um cuidado na hora das mãos, porque se a radiação está no suor, o que vai acontecer? Na hora que eu faço a comida, vou acabar transferindo a radiação para o alimento. A outra pessoa vai comer esse alimento radioativo e aí onde vai ter uma contaminação interna na pessoa. Então, por isso que quer cozinhar? Ok, mas tem que ser com luvas descartáveis. E aí é basicamente isso que é o tratamento de iodoterapia. Se vocês tiveram alguma dúvida ou não entenderam alguma parte, eu sei que ficou bem longo esse vídeo, mas se ficou com alguma dúvida ou não entenderam alguma parte, coloca nos comentários que eu explico ou eu faço um outro vídeo para conversar com vocês mais detalhadamente sobre cada etapa. Ok? Um grande beijo a todos. Até mais.